Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para compartilhar com vocês algo que me fez refletir em Provérbios. Ah, meu Deus. Olha, gente, acho que alguém quer aparecer aqui. Você pulou no meio do vídeo? Você quer aparecer também? Você é o quê? Um gato crente? Você é crente, cara? Você também quer aprender a Bíblia? Esse é o primeiro gato crente. Algo que eu refleti em Provérbios capítulo 27, dos versículos 5, 6 e 21. Então vamos lá. Antes de começar esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com mais pessoas e comentar o final do vídeo. Então vamos lá. Eu já estou aqui com a minha Bíblia. Então pega aí a tua Bíblia e vamos lá em Provérbios, capítulo 27, ver o que o autor está dizendo. No verso 5 vai dizer o seguinte: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. No 6 diz o seguinte: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. No verso 21 vai dizer o seguinte: como o crisol prova a prata... Ai, gente, esqueci o microfone. No verso 21 vai dizer: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. O que esses versículos querem dizer? Com certeza vocês já sabem disso, que Provérbios, sem dúvida, está repleto de bons conselhos e sabedoria. Mas o que me chamou mais atenção nesses versículos 5, 6 e 21, nós vamos ver agora. Quanto de nós não gostamos de receber elogio? E quantos de nós não desejamos ser aceitos em nossas escolhas e por vezes ficamos magoados quando recebemos conselhos contrários àqueles que nós gostaríamos de receber? E quantos de nós não ficamos chateados, magoados e com as emoções afloradas quando somos repreendidos? Mas o que será que a palavra de Deus fala sobre isso? O que as escrituras tinham a dizer sobre todas essas perguntas? No verso 5, que vai dizer o seguinte: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, e leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Eu achei muito interessante o comentário que Matt Harry fez, que ele vai falar o seguinte: um amigo que se preocupa com você, sinceramente, possivelmente tenha que lhe dar conselhos desagradáveis para o seu bem. Um inimigo, em contraste, pode sussurrar palavras doces e mandar-lhe ao caminho da ruína. Tendemos a escutar o que queremos ouvir, até se o único que vai dizer é o inimigo. Por mais doloroso que seja, é muito melhor que o beijo de um inimigo. É muito melhor ouvir o conselho doloroso de um amigo do que os conselhos que parecem agradáveis de um inimigo. Esses versículos, o 5 e o 6, eles se completam e são autoexplicativos e se completam. Eles devem ser estudados juntos a fim de serem esclarecidos. É interessante de como amigos verdadeiros, eles sempre se importarão conosco. Ele nunca verá a gente fazendo algo de errado e deixará passar despercebido e não virá ao nosso encontro nos repreender. Amigos sinceros e verdadeiros, por mais doloroso que seja o conselho, ele sempre vai vir ao nosso encontro e nos repreender. No verso 21, que vai dizer: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. O que quer dizer esse é provado pelos louvores que recebe? É interessante como o louvor público, como quando recebemos elogios, ele nos submete a um teste de caráter, como vai dizer a Bíblia de Genebra. Ele vai trazer uma prova de resistência do indivíduo à tentação do orgulho. John MacArthur vai dizer na Bíblia de Estudo de que a popularidade e os louvores servem mais para testar o caráter pessoal. E Matt Harry vai dizer: como afeta o louvor? Como você trabalha em excesso para obtê-lo? Sua atitude para o louvor diz muito a respeito do seu caráter e o louvor não domina pessoas íntegras. John Wesley vai dizer o seguinte sobre esse versículo: é fácil acreditar em tudo que ouvimos, mas isso pode ter algumas consequências. Ele vai enumerar algumas delas. Primeiro, podemos tornar uma pessoa, através dos louvores que fazemos a ela, muito autoconfiante. O segundo, podemos levar uma pessoa a acreditar que ele é melhor do que ele é e que ele é melhor do que os outros. O terceiro ponto que ele vai usar é que esses elogios, esses louvores, por muitas vezes podem ser usados como uma forma de transformar a pessoa que recebe os elogios, esses louvores, como marionetes na mão de quem os elogiam, a fim de tornar essas pessoas que fazem esses elogios, esses louvores a outros, orgulhosos e donos de toda a razão e do poder. Russell Shedd ainda vai falar na sua Bíblia de Estudo:
Os louvores podem ser a pior tentação do que a desgraça. Ainda sobre o versículo 5 e o 6, eu gostaria de compartilhar o seguinte pensamento com você. Por nós sermos pecadores e muitas vezes não saber escolher o bem, por vezes nós somos tentados a dar ouvidos e seguir conselhos que alimentam o nosso ego e que alimentam os nossos desejos pecaminosos. E por nós estarmos mais preocupados com o nosso ego, muitas vezes, quando recebemos essas repreensões, ficamos chateados, mas esses conselhos que aos nossos olhos de imediato parecem duros, são feitos por pessoas que se preocupam com a nossa vida física e espiritual. Aqueles que nos amam de maneira genuína e se preocupam conosco, nunca nos verão seguindo caminhos errados e nos apoiará. Mas, por mais que venhamos a nos magoar, nos distanciar deles, ficarmos com raiva dessas pessoas, ainda assim, eles se importarão conosco e nos repreenderão diante dos nossos erros. Pessoas que nos amam verdadeiramente não ficarão preocupadas com a sua própria reputação quando nos repreendem em nossos erros. Mas eles se preocupam primeiramente conosco, com a nossa vida, para onde estamos indo. Eles não se preocupam consigo mesmos, porque eles sabem que com o tempo o Senhor nos mostrará a verdade. Já os falsos conselhos dos inimigos, que parecem ser bons, podem até ser boas palavras e doces, mas por trás são palavras falsas de pessoas que querem se beneficiar em cima de nós mesmos e que nos levam à perdição. Eu fico me lembrando de quando eu era bem mais jovem, estava aí nos meus 15, 14, 13, 12 anos, e me lembro como muitas vezes os conselhos da minha mãe eram bons e eu preferia dar ouvidos aos conselhos das minhas amigas, porque naquela época para mim parecia bons conselhos. E muitos desses conselhos de amigas me levaram muitas vezes a cair em ciladas, em precipícios. E no final eu ficava sozinha e elas riam da minha cara. Elas se afastavam quando tudo dava errado. Mas quem realmente ficava ao meu lado era a minha mãe. E com o tempo Deus foi abrindo meu coração e minha mente e me mostrando que eu não deveria dar atenção a esses conselhos, mas deveria dar atenção aos conselhos dela, da minha mãe. E que os conselhos dela, por mais que parecessem ruins para mim naquele tempo, com o tempo Deus me mostrou que eles eram bons e que eles me protegiam de ciladas, de cair, de pecar, de sofrer um dano maior. Ainda no verso 21, vai falar o seguinte: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que o recebem. A maneira pela qual reagimos e somos impulsionados pelos elogios que recebemos demonstra se estamos agindo em humildade e para a glória exclusiva de Deus ou para preencher o nosso ego e para a nossa própria glória. A maneira como respondemos aos elogios que recebemos demonstra quem realmente somos. Se estamos vivendo para a glória de Deus ou para a nossa... Que nós possamos ser impulsionados não a receber louvores para nós, mas que tudo que venhamos a fazer não seja para a nossa própria glória ou louvor, mas seja para a glória e o louvor do nome de Deus. E que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração, que você possa compreender o que Deus nos chama a fazer, compreender que melhor é a repreensão dos que nos amam verdadeiramente do que o falso conselho que parece doce, mas no fim é perdição. E que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Compartilhe aí com mais pessoas, deixe o seu like, comente aí o que mais chamou a atenção, o que mais chamou a sua atenção nesse estudo. Comente aí o seu pensamento a respeito desses versículos de hoje. Que Deus te abençoe e te guarde.